Bom dia, gente. Segunda-feira, 8 horas da manhã, um frio aqui em São Paulo, né? E eu tô aqui pegando um solzinho aqui da minha janela, né? Bem gostoso, bem fraquinho também. E hoje, então, eu vou dar seguimento ao programa das perguntas, né? E agora eu tô trabalhando já tem umas semanas com as perguntas que as pessoas me mandam, né? Coisas específicas que estão incomodando vocês. Quem quiser participar, é muito simples, eu vou deixar o link junto com o vídeo no IGTV depois, também no Facebook, também no meu canal, no YouTube, tá? Eu vou deixar um link de um formulário do Google Forms, onde você preenche, coloca seu nome e coloca qual é a pergunta que está te incomodando no momento, tá? Você pode escolher participar junto ou não, e você pode escolher ter seu nome divulgado ou não, tá? Hoje a gente vai trabalhar essa pergunta da Cidinha Carvalho, do interior de São Paulo, e a questão dela é com o filho, né? Na semana que vem a gente tem uma pergunta sobre assuntos recorrentes, quer ver? Semana que vem eu vou trabalhar. Qual ação que preciso tomar para limpar os eventos que se repetem constantemente em minha vida, apesar de tudo que eu já fiz, tá? Então aqui a gente tem uma pessoa cansada de tentar diversas técnicas, diversas formas de solução e não ter seu problema, sua questão, né, bem resolvida, harmonizada com a vida dela. Essa é uma pessoa que não pediu divulgação do nome, ela prefere ficar anônima e tudo bem, né? Cada um tem o seu jeito de se colocar na vida e isso é uma liberdade que é fundamental a gente ter, né? O nosso jeito de se colocar na vida. Então é o seguinte, para quem quer participar, é só me mandar se quiser me mandar pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum, eu encaminho, né, o link, e aí a gente pode então trabalhar a sua questão específica, ok? Então hoje a gente vai dar continuidade com a pergunta da Cidinha. A pergunta dela é: por que não estou conseguindo fazer o meu filho me entender, tá? Eu não tenho uma noção aqui para dizer para vocês se o filho dela tem 2 anos, 20 anos, tá? Ela não entrou em detalhes, se ele mora com ela, se ele não mora com ela, qual que é a situação familiar, se tem marido, se não tem, se tem outros irmãos, né? É uma pergunta assim, bem aberta. Então, eu não vou fazer suposições a respeito da idade desse menino, né? Não vou fazer nenhuma suposição a esse respeito. Eu vou procurar ajudar com perguntas que vão esclarecer o que está por trás dessa pergunta dela, né? Então, tem uma angústia aí, né? Tem um trabalho a ser feito. Da mesma forma que a pergunta da semana passada, essa começa com um porquê. O porquê, ele não ajuda a gente a resolver as coisas, porque ele faz a gente olhar para trás. Ele faz a gente ficar focado no que não deu certo, no que não funcionou. E eu não vou adentrar muito nessa questão do porquê, eu gostaria de convidar vocês a assistirem a live da semana passada. Se não assistir toda, pelo menos o início dela, onde eu falo justamente da questão do porquê. O porquê, ele não movimenta energia suficiente para você resolver. Ele mantém você preso no lugar, né? Então, a gente poderia reformular essa pergunta, tipo, como eu poderia ter uma comunicação boa com meu filho? Como eu poderia ter uma comunicação fácil e harmoniosa com meu filho? Como eu poderia ter facilidade em comunicar, em me comunicar com meu filho, né? Para tirar o porquê da história, porque daí a gente coloca outras palavras que vão trazer esse movimento e vão trazer a gente para a vida, para a ação, né? Em vez de ficar remoendo o passado. Isso é a primeira questão. A segunda questão dessa pergunta é: a gente não consegue fazer ninguém fazer nada, né? Como eu vou conseguir fazer alguém fazer alguma coisa? Como eu vou conseguir fazer que uma pessoa medite, apesar de todos os benefícios que tem e de tudo que a pessoa sabe e eu posso explicar, né? Como eu vou conseguir fazer alguém praticar yoga, que é uma das coisas mais benéficas que a gente tem para a saúde? Eu não vou conseguir fazer, né? O máximo que eu vou fazer é inspirar essa pessoa ou as pessoas, né, que estão à minha volta
a partir do meu comportamento, a partir do que eu faço. Mas eu não consigo fazer com que elas façam alguma coisa. Se eu conseguir, eu tô entrando num regime ditatorial, né? Eu tô mandando fazer e acabou, tá? Então, com o filho, às vezes a gente manda fazer. Tem coisas que a gente manda fazer. Vai arrumar seu quarto e acabou, né? Se deixar por conta de tudo que eles têm vontade ou não têm vontade de fazer, nunca vai guardar um brinquedo na vida, né? Não faz parte, normalmente, das crianças ter essa higiene no seu local de trabalho, né? Que é o local de brincar. E algumas coisas a gente vai comandar na vida delas até um determinado momento. Depois a gente deixa de fazer isso quando elas se tornam adultas, tá? E aí eu queria trazer uma informação aqui a respeito da comunicação em si, né? A comunicação, o que acontece? Você tem duas pessoas, você tem a mãe e o filho. Entre elas existe um meio, que é o ar, né? Que vai transferir essa informação, tá? Agora, a responsabilidade por se fazer entender, a responsabilidade para que a mensagem chegue de uma forma correta, da forma como você gostaria que ela chegasse, é de quem emite a mensagem, não é de quem recebe. Então, se a pessoa não fala russo e eu ficar aqui falando em russo, ou em chinês, ou em polonês, vocês não vão me entender, porque não é essa linguagem que a gente consegue, né, que vocês entendem nesse momento. Se eu estivesse em outro país, eu usaria outra linguagem. Então, tem a linguagem simples das palavras, que é a língua que a gente usa, e tem todo o resto da linguagem, que é o corporal e o energético, que não conta no sentido de, eu posso falar assim, você pode arrumar seu quarto, por favor? Ou eu posso falar, você dá um jeito de arrumar seu quarto, por favor? Né? São duas formas de falar a mesma coisa. Só que numa eu estou agressiva e na outra não, né? Essa agressividade pode vir de um determinado cansaço também de ter falado 40 mil vezes a mesma coisa. Independente disso, a minha vontade de fazer com que você me entenda, o meu desejo de ser entendida, é que vai determinar qual é a forma da linguagem que eu vou usar. E uma coisa que a gente não percebe muitas vezes é que antes de você chegar no quarto do seu filho, ou, né, antes de você chegar em contato com ele, se ele já não estiver mais morando na sua casa, o que acontece? As energias, os campos energéticos de vocês dois já estão em contato. A gente é muito maior do que esse limite do que a pele mostra. Então, quando você vai até visitar seu filho, por exemplo, você chega na casa dele, você está no portão, você já está lá dentro, tá? A sua energia já entrou em contato com ele. E a energia dele já entrou em contato com você. Então, a comunicação já começou antes de você estar fisicamente próximo da pessoa. E tudo isso a gente costuma não levar em conta, porque a gente acha que está limitado pelo tamanho da pele, pelo tamanho do corpo. Quando que tudo isso que está em volta tem uma importância, às vezes até maior. Quando você entra na aura, né? Você entra no campo energético de alguém com uma energia de benevolência, de compaixão, de amizade, de carinho, você já está dando o tom da conversa que vem, né? Então, é interessante a gente prestar atenção nos momentos prévios àquele acontecimento, aquela discussão ou aquela conversa. Porque aí você vai poder controlar, entre aspas, né? Porque a gente não controla nada, mas você vai poder perceber a sua energia, como que você está vibrando, o que você está emanando agora. Porque é como se a gente exalasse, né? O que a gente está guardando dentro. Então, eu estou exalando agora sentimentos de amor pelo meu filho, de gratidão, ou eu estou exalando raiva e ressentimento. Se eu entro em contato com esse espaço de mim que está reverberando essa informação e eu trabalho isso antes de chegar para conversar com ele, é bem provável que eu consiga ter uma conversa mais bacana, mais amigável e eu tenha resultado nessa conversa, que eu consiga expressar o que eu estou
sentindo. Porque a gente, como pai e mãe, a gente não tem uma santidade, né? No sentido de suportar tudo, de aguentar tudo, de estar disposto a tudo. Não, a gente é humano, a gente tem um monte de defeitos, a gente tem um monte de problemas, né? E aí, quando você entra em contato com a sua energia, você começa a perceber como você pode se curar antes de chegar para um relacionamento específico com alguém. Isso não serve só para o filho, né? Serve para qualquer outro tipo de problema, entre aspas, de comunicação que você tenha com alguém, tá? Então, aí você trabalhando a sua energia previamente, você vai estar mais aberta, mais disponível, mais compassiva, num espaço onde você pode receber. A gente carrega de pequeno os nossos traumas de não ter sido aceito pelo nosso pai e pela nossa mãe como a gente é, né? Exatamente como a gente é. Dificilmente a gente é aceito. Os pais moldam, né? Tentam moldar a gente, assim, de alguma forma, com a educação. E isso, a criança pequena, ela internaliza isso como sendo o quê? O meu pai ou a minha mãe, ou os dois, não me aceitam como eu sou. Então, para eles me amarem como eu gostaria de ser amada, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser outra coisa que eu não sou. Então, a gente já carrega uma mini rejeição lá dentro, tá? Pode ser mini, pode ser macro. Depende da vida de cada um. Quando a gente vai depois crescendo e tem um filho, a gente, sem perceber, já está na expectativa de que vai ter uma dificuldade ali com aquela criança do mesmo jeito. Quando ele está pequeno, bonitinho, né, e a gente tem um certo controle sobre a situação, parece que está tudo certo. Conforme ele vai desenvolvendo e vai expressando o que ele é de verdade, qual é a capacidade que a gente tem de verdadeiramente aceitar o presente que essa criança é da nossa vida, com todos os desafios, né? E com todas as bênçãos. Então, aonde foi que você decidiu que você não foi aceita como o presente que você era para os seus pais e isso fez você se diminuir? Aonde foi que você projetou isso para o seu futuro de forma a não aceitar também o presente que o seu filho é na sua vida? Você verdadeiramente aceita o presente que ele é na sua vida? Sem expectativas de como ele deveria ser e como ele deveria se comportar? Porque ele é um presente, com tudo que ele trouxe. A genética que ele herda de você é apenas parte da história. Ele tem toda uma genética espiritual que pode não ter a ver com a sua vida. O ego é reencarnante, então ele traz coisas para cuidar nessa vida que podem ter mais ou menos a ver com você, especificamente. Então não é por sua causa que ele faz determinadas coisas, é sempre por causa dele. Da mesma forma, não é por causa dele que você quer se comunicar bem com ele, é por sua causa. A gente tem essa necessidade de suprir as nossas necessidades. E quando a gente não consegue controlar, organizar, comandar alguma área da nossa vida, se a gente tem uma necessidade de controle muito intensa, isso faz a gente se sentir muito mal. E a gente acaba resvalando para uma agressividade, né? Qual é o presente na vida que você não aceitou dos seus pais como pais? O que eles são para você? O que eles foram para você? Quando você começa a perceber que você também não aceitou seus pais, porque eles são pessoas cheias de limitações e defeitos, todos somos, você percebe a questão de não aceitar o presente que o outro ela traz pra gente uma noção das barreiras que a gente está levantando para a vida. Então, quando eu começo a sofrer de criança e eu defino, né, que eu não quero sofrer, eu começo a criar paredes em volta de mim, eu começo a criar barreiras, eu começo a criar uma trincheira, não importa como essa coisa se manifesta, ela vai me separar do outro. Eu vou sentir que eu sou um e o outro é o outro. E eu estou me separando dele, eu estou me distanciando dele porque ele me machuca.
Então, eu vou manter essa distância confortável para eu ter um certo controle do que acontece aqui dentro. Essa distância confortável que mantém você aí, não chega muito perto não, porque senão você, né, vai me incomodar, e eu também não chego muito perto de você. Essa distância, ela mantém a gente numa zona de desconforto, não de conforto. É como se a gente ficasse pisando em ovos o tempo todo. E aí o que a gente faz? A gente fica no controle, administrando as picuinhas, tá? Então, assim, é importante a gente ver a linguagem que a gente está usando, mas ir além da linguagem física das palavras, tá? Perceber a linguagem energética que a gente está emanando. É bacana a gente perceber que a gente não manda ninguém fazer nada. A gente apenas pode inspirar a pessoa a ter uma relação diferente. É importantíssimo entre pais e filhos a gente saber se a gente está aceitando quem eles são. Tanto faz de que lado que a gente está. Tá? Se a gente é pai ou se a gente é filho. Eu aceito meu filho? Sim ou não? Eu estou com barreiras? Sim ou não? Né? Qual é o presente que meu filho é para mim que eu não estou aceitando neste momento? Tá? E aqui eu tenho algumas perguntas então para a gente refletir, tá? E eu vou colocar essas perguntas e eu peço aí que vocês façam da seguinte forma: apenas sente, percebe, deixa reverberar a informação no campo. Deixa a pergunta fluir, tá? E você vai poder perceber se em algumas partes do seu corpo você vai sentir alguma liberação. Toda a nossa vida está guardada no nosso corpo. Nós somos uma biblioteca ambulante e viva. Então, as informações que a gente acumula no nosso corpo, elas ficam não só na cabeça, que a gente acha que a mente está aqui dentro, né? Que a mente também não está dentro da cabeça, mas ela não fica aqui, ela fica pelo corpo todo. Então, conforme a gente vai abrindo, como se fosse... não vou chamar de caixa de Pandora, que a caixa de Pandora só sai monstro, né? Imagina que você tem um caldeirão do seu inconsciente, assim, e as coisas estão lá, estão borbulhando, estão mais ou menos assim, tem um monte de coisa misturada, o seu inconsciente está lá, e ele está por baixo de tudo que você faz. Só que ele tem uma tampa nele, que permite que muito minimamente você acesse as coisas. Então, o que a gente faz com as perguntas é escorregar um pouquinho essa tampa para o lado, para que você possa ter acesso a esse conteúdo. E esse conteúdo, ele vai aparecer no seu corpo na forma de percepção, de sensação, de formigamento, de dor, de vontade de chorar, tanto faz. Não entra em julgamento a respeito do que está acontecendo, apenas deixa fluir, porque é o seu corpo liberando informação e trazendo para o nível consciente coisas que daí, então, você vai poder trabalhar, tá bom? Então, a melhor forma de fazer isso é fechar os olhos, entrar num estado de permissão, você com você mesmo, para que você possa realmente baixar barreiras e estar aberto para receber. Receber o quê? Agora você vai receber a energia dessas perguntas e permitir então que elas ressonem com o seu corpo e desmagnetizem as informações que estão presas aí dentro, tá? Essa minha pulseira tá fazendo barulho aqui, deixa eu cobrir. Ok? Então fica confortável, fecha os olhos e baixe barreiras, baixe barreiras, baixe barreiras, baixe barreiras. O que é uma família para você? A família seria um grupo de pessoas que escolheram viver juntas essa encarnação como uma forma de tortura ou como uma forma de aventura? Você encontra diversão na sua família? Alegria e espontaneidade? Você consegue se expressar com espontaneidade na sua família? Afinal de contas, para que você criou uma família? Verdade, qual é a sua real vontade de se comunicar com seu filho de uma forma boa?
Verdade, qual é a sua vontade de fazer com que ele faça as coisas apenas porque você acha que deve fazer de certa forma? Verdade, o que te incomoda nele? Tem alguma coisa que te incomoda nele que também existe no seu mundo e você não está percebendo? Será que a espontaneidade dele incomoda você? Porque você nunca teve a oportunidade de ser assim? Ou porque você não sabe ainda como ser assim? O que você não está disposta a ouvir? O que você não está disposta a receber? Você está aberta para julgamento? Quando a gente baixa barreiras e a gente está aberta a uma comunicação, a gente pode ouvir coisas que talvez não sejam tão agradáveis. Porque a gente não está mandando na comunicação, no processo. A gente está sendo parceiro e as duas pessoas então podem se expressar. Verdade. Na sua comunicação, as duas pessoas podem se expressar livremente? O que você não aceita receber do seu filho que você criou barreiras em volta de você? E essas barreiras impedem você de receber, perceber e saber toda a beleza que ele é. Você estaria disposta a baixar barreiras e ficar completamente sem julgamentos do que é que você pode receber dele? E permitir que o que você vai receber dele venha da forma que vier? Sem necessariamente ser como você tinha previsto ou imaginado? Você está disposta a destruir e descriar julgamentos e projeções que você fez sobre ele com base no seu passado? Você está disposta agora, neste momento, a dessolidificar o passado que você criou dentro de você a respeito do que é um relacionamento de pai e filho, mãe e filho? A qual passado você está presa para validar a realidade de que as coisas nunca podem mudar na sua vida? A qual padrão você está se segurando para fazer parte desta realidade insana que nós vivemos de conflito, que supõe, espera que pais e filhos tenham dificuldade de se comunicar? A gente supõe que a partir da adolescência nós vamos ter dificuldade de se comunicar com os filhos, porque isso é o que a sociedade, é o grupo, é o que a cultura mostra pra gente. Será que a gente está simplesmente seguindo um padrão que foi imposto pela cultura? Ou isso é uma coisa real na sua vida? Verdade, quando a gente segue um padrão real na vida, a gente está fazendo isso porque a gente acredita nele de coração ou porque assim, a gente simplesmente quer pertencer? A gente também quer ser essa pessoa que tem do que reclamar. Porque reclamação é um vício. A qual realidade você está tentando se encaixar para sentir parte e ter do que reclamar, criando a realidade de conflito que você ama odiar? Isso também serve para outros relacionamentos. O que te impede de ser completamente fluente na linguagem que seu filho possa compreender? Você está disposta a destruir e descriar esse relacionamento com ele todos os dias e deixar espaço para que ele possa ser quem é e você possa ser quem você é com facilidade e alegria? Você está disposta a ser grata por ele, ter gratidão por ele? Você está disposta a baixar barreiras e aceitar o que vier, seja como for, sem nenhum julgamento? Qual padrão de conflito você está viciada? Esse conflito é seu mesmo ou você importou para dentro do seu mundo? O que você ama sobre ter algo para lutar contra?
o que você ama sobre ter algo para lutar a favor? Como você gostaria de criar um relacionamento com o seu filho? Você já pensou? Como você gostaria que fosse o seu relacionamento com o seu filho? Como você gostaria que fosse o seu relacionamento com você mesma? Como você gostaria que fosse o seu relacionamento com qualquer pessoa? Com o marido, com os outros filhos, com os seus pais? Você dá espaço para você saber exatamente o que você gostaria de criar na sua vida como relacionamentos? Você dá espaço para o seu filho criar um relacionamento com você diferente de um padrão? Diferente do passado? Diferente das projeções suas e da família? O que realmente funciona para você em termos de relacionamento? Que contribuição você é para esse relacionamento que você não está percebendo? E que se você percebesse, você poderia ter esse relacionamento e outros incríveis, apenas aceitando a grande contribuição que você é. Você se comunica com seu filho a partir da alegria de compartilhar a vida com ele, a partir da alegria que é ter esse ser infinito escolhendo viver essa encarnação com você, ou a partir da cobrança de um papel social estático, frio, pré-determinado, julgado, projetado por alguém no passado, mesmo que esse alguém tenha sido você, mesmo que essa projeção tenha vindo de você. Como você gostaria que fosse a sua comunicação com ele? Como você gostaria que fosse o seu relacionamento com ele? Você está disposta a ser exatamente o que você é, como você é, e perceber que isso, ser exatamente o que você é o grande presente que você pode dar a ele? Porque quando você é exatamente o que você é, você expressa a sua essência, você cria o espaço para que ele possa ser quem ele é e expressar a essência dele com facilidade e com leveza. Você está disposta a ser isso? Você? Se você não recebe de volta o que você gostaria, o que você julga certo, você por acaso está se julgando errada por não ter conseguido criar a comunicação que você gostaria de ter criado? Criar o relacionamento que você acha que deveria ser e como deveria ser? Cada vez que você se julga errada, você está se maltratando e sendo cruel com você mesma. Se você escolheu até hoje, até um segundo atrás, qualquer coisa na sua vida que não tenha funcionado, que pode ser a comunicação, a forma de comunicação com ele, você simplesmente escolhe outra coisa. E não fica se dando chicotadas nas costas porque o que foi feito antes não funcionou. Isso não vai colocar você num caminho de solução, coloca você num caminho de te afundar ainda mais no problema. Você está disposta a parar de se julgar por cada escolha que você fez que não funcionou como você gostaria? Você está disposta a ser você como você é e esse ser você, ser o presente que você é, independente se as pessoas, se o seu filho ou qualquer outra pessoa vai te receber na vida dele? O quanto ele vai receber de você é a escolha dele, não é a sua escolha. E isso não deveria diminuir você na sua potência. Você não deveria se diminuir para caber no espaço que ele é capaz de escolher. O quanto você recebe dos seus pais é sua escolha. O quanto você recebe de qualquer pessoa é a sua escolha. Você começa a aumentar esse campo quando você baixa barreiras. Mas também é uma escolha sua baixar barreiras ou não. Você está disposta a baixar barreiras e poder receber?
todas as projeções, computações, decisões e conclusões e julgamentos que você criou a respeito do seu filho, a respeito da comunicação com ele, durante todos os anos de vida dele e durante todos os anos anteriores em que você criou na sua mente, no seu mundo, a expectativa do que era ter um filho e como seria essa história, tudo que isso aí representa, tudo que isso causa no seu corpo, tudo que isso trava no seu mundo, você está disposta a abrir mão disso para ter espaço para criar o que pode ser criado muito além do que você pode imaginar? O que você realmente está disposta a receber? Você está disposta a receber julgamento? Você tem medo de receber julgamento de não ser uma boa mãe? O que é ser uma boa mãe? O que define isso? Como boa mãe, você tem liberdade de ser você? Ou você está cumprindo um papel do que se espera de você? Quando a gente deixa essas perguntas reverberarem no nosso campo, a gente permite que as informações guardadas sejam liberadas. E a partir daí você pode trabalhar no sentido de criar mais espaço para você ter mais leveza nesse relacionamento e em todos os outros relacionamentos da sua vida, ok? Relacionamento realmente é a universidade, né, do nosso trabalho, né, nessa encarnação. É onde a gente tem as maiores dificuldades. O resto é mais fácil, né? Porque o relacionamento a gente não manda no outro. A gente convida. A gente convida o outro a aceitar a gente como a gente é. A gente convida o outro a ser como ele é. E não ser como a gente acha que ele deveria. Mas a gente tem muitos contos de fadas e muitas histórias enlatadas, hollywoodianas, que definem e criam uma aura de como as coisas deveriam ser. E isso pode fazer a gente se sentir mal, se sentir errada, porque a gente não tá bonita como a moça da revista e a gente não tem a família Doriana como a pessoa que tá na televisão. Que é uma família que não existe, mas tudo bem, né? Então, o quanto de espaço você está disposta a dar para que isso possa fluir, para que o seu relacionamento, a sua comunicação possa fluir com facilidade? Qual é a contribuição que você pode ser na vida dele? Qual é a contribuição que ele é na sua vida? Tenta se abrir para deixar isso fluir com leveza para você, não como uma imposição. Não é porque alguém está falando, é porque você está percebendo que pode ser diferente. Então, se até esse momento você escolheu uma forma de se comunicar que não funcionou, escolhe outra. Simplesmente escolhe outra. Não fica se debatendo com o que passou, ok? Então, Cidinha, obrigada pela sua contribuição para essa minha live de hoje. Semana que vem, então, eu volto com a pergunta de uma grande querida a respeito de eventos que se repetem constantemente na vida dela, né? Então, alguns loopings que a gente entra às vezes e a gente não consegue resolver, tá? Então, semana que vem eu vou trabalhar sobre essa outra pergunta, né, de uma querida. E por hoje eu espero que a Cidinha possa aproveitar e possa refletir e possa deixar a energia dessas palavras, dessas perguntas, destravar, eu ia falar deslocar, né? Como se to lock em inglês, estou misturando as línguas. Deixar essa energia destravar as áreas que às vezes estão travadas e por conta dessas grilhões, dessas chaves, dessas correntes, a gente não consegue se mexer com liberdade. E quando a gente não se mexe com liberdade, a gente não sabe dar liberdade pro outro, né? Porque acaba sendo ameaçador, né?
Como assim? Ok? Então tá bom, um beijo no coração pra vocês, uma ótima semana. Segunda-feira que vem, às 8 horas, eu tô aqui de novo e vou trabalhar então essa outra pergunta a respeito de eventos recorrentes, ok? Um beijo e até breve. Tchau, tchau.